Bom, pessoal, bom dia a todos. Nada melhor do que começar o dia assim, né, com uma webinar com essa importância. Quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou um dos idealizadores aqui do Colabora. Eu estou no varejo há quase 20 anos, nos últimos 10 anos, né, na BR Malls, que hoje é a maior empresa de shoppings do Brasil. Mas quem está aqui pela primeira vez e não entendeu ainda o que é o Colabora, né, é uma iniciativa que executivos, empresários de todos os setores, né, espalhados aí por todo o Brasil, como o próprio nome diz, estão colaborando entre si, né? Nesse momento que a gente vive, né, de mundo e de país. Nós nascemos há quase 2 meses, logo ali no início do fechamento do varejo, e aí com muitos pedidos de ajuda, pessoas, né, buscando suporte, a gente criou, né, de forma muito orgânica esse grupo aqui para que todos pudessem se ajudar. E além dos nossos encontros diários, se você quiser saber um pouco mais, depois entra lá no nosso grupo do Telegram, no Instagram, a gente também traz convidados de alto nível para trocar uma ideia aqui conosco e encontrar caminhos alternativos nesse momento que a gente está vivendo, né? Nas últimas semanas nós recebemos o Ricardo Rocha, que inclusive está aqui nos prestigiando. Obrigado, Ricardo, né? Lá do Luiza Labs, da Softbox, do parceiro Magalu, tem sido super importante, né? Lá no Magazine Luiza, em tudo que a própria Luiza Helena vai contar um pouco para a gente aqui. Nós já recebemos o Guilherme Benchimol, né, fundador e CEO da XP Investimentos, que trouxe ensinamentos super valiosos. Essa semana também trouxemos o Alfredo Soares, que é lá do movimento Bora Vender, né, da Vetex, do Gestão 4.0. Foi uma webinar sensacional. Em breve nós disponibilizaremos todas elas num canal nosso do YouTube, assim como essa que a gente vai fazer hoje. E sempre para me ajudar aqui no bate-papo, né, nós convidamos outros mediadores e hoje está aqui comigo Paulo Neto, né, que é um representante aqui do varejo, né, é um varejista, sócio da marca Jazz & Co. e também conselheiro, né, de uma ONG que eu admiro muito, que é a Missão África, e o idealizador do Colabora também, junto comigo. Bem-vindo, Paulo Neto, aí para o nosso bate-papo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Bom dia, Luísa. Muito obrigado aí já adiantando pela presença e pela disposição em colaborar com todos nós aqui. Como o Fábio disse, esse movimento aqui, né, esse encontro começou de forma muito orgânica e na intenção mesmo de nos ajudarmos, né? Enfim, eu acredito que essa crise, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e ninguém tem respostas prontas e certas para esse momento. Então, no primeiro momento ali, nossa intenção era compartilhar o que a gente estava passando, o que a gente estava sofrendo. Isso tem nos ajudado muito, né? Bom, meu nome é Paulo Neto, eu sou sócio da Jazz & Co. Nós somos uma marca de óculos com operação própria. Começamos aqui em Goiânia e temos expandido aí nossa operação pelo Brasil e fomos pegos, assim como todo mundo, de surpresa, muito afetados por essa crise, mas temos encontrado força aqui para buscar estratégias, né, e novos caminhos para superar tudo isso aí. Então, eu espero que essa webinar possa ajudar todos vocês, como tem nos ajudado aí. Obrigado, Paulo Neto. E hoje a gente tem a honra de receber, né, uma das mulheres mais incríveis aí do nosso país, né? Dona, na minha visão, é de uma humildade inspiradora, né? O exemplo de empreendedorismo, entusiasmo, otimismo, né? Ela é presidente do Conselho do Magazine Luiza e também presidente do grupo Mulheres do Brasil. Muito bem-vinda ao Colabora, Luiza Helena Trajano. Obrigado pela sua presença. Queremos muito te ouvir. Bom dia, pessoal. Acordaram cedo hoje, né? Eu sei que a live de vocês muitas vezes é à noite, mas eu estou assim recebendo 100 convites e eu resolvi realmente nesse momento, como vocês falaram, assumir um papel de líder cidadã, porque é um momento muito sério mesmo. Então eu quero começar dizendo que, como vocês, eu também assustei muito. E olha que eu sou uma empresária de crise e quando eu assumi, eu trabalho desde menina na empresa, diretora comercial, primeiro fui gerente de loja há muito tempo, que acho que foi meu maior aprendizado. Depois eu fui compradora, fui supervisora, e depois eu fui diretora comercial, e depois eu fui CEO da empresa em 91. Então, eu tenho um quadro aqui que eu costumo mostrar de vez em quando, que eu fui a CEO de crises, isso assim, ó, esses altos e baixos. Era a crise do calote, plano cruzado, conflito na rua, plano verão, fim da ditadura, morre o Tancredo, depois o plano Collor, crise do México. O pessoal lá fora espirrava, nós íamos para o UTI, e Cruzeiro corta 3-0, Cruzeiro e Real
corta 3 zeros, enfim, tudo que vocês pensam, apagão. E eu achava que eu já tinha visto bastante coisa de crise. 2008 nós enfrentamos uma crise grande também. A gente tinha acabado de fazer uma grande aquisição e acabado de, inclusive, mudando para São Paulo, quer dizer, foi uma coisa muito pesada para nós. Abrindo 50 lojas em São Paulo de uma só vez, em setembro. Eu lembro que eu estava na GV, dando uma palestra, quando saiu essa quebra do Lehman, né? E aí os professores falaram assim, e aí, Luísa, o que vocês vão fazer? Eu falei, só me resta rezar, porque já estava tudo pronto mesmo, 50 lojas para abrir em São Paulo. Quem é lojista sabe disso. Parabéns aí, Fábio, e toda essa equipe. O que eu tenho mais ficado triste nesse país é que nós temos uma crise muito séria e que nós temos um único inimigo, que é o vírus, que a gente não sabe onde ele vai parar. Eu fico muito triste de falar saúde ou economia. CPF a gente não muda nunca, e economia nós temos que estar todos juntos para ver qual que é a melhor forma de sair disso ou de entrar nisso, porque de todo jeito nós vamos pagar alguns preços, o mundo inteiro vai pagar. E a gente está vivendo uma crise política também, né? Então, eu não dou razão aí quando tem essas brigas, falam, eu sou a favor de Cilano, eu sou a favor de esquerda, a imprensa está acabando com fulano. Eu falo, para mim está tudo errado, os três, imprensa de um e o outro, porque nesse momento a gente tinha que estar muito unido. Então, eu cumprimento vocês por esse movimento, conversei com o Fábio um pouquinho antes, e foi por isso que a Roberta aceitou, porque nesse momento o IDV também, que começou assim meio orgânico, igual vocês, nós estamos trabalhando esses dias, eu tenho mandado diretamente para os bancos, para a Febraban, para o Sérgio do Santander, porque eu estou atuando muito na pequena e média empresa, aquela que fatura de 0 até 800 milhões por ano, porque a grande empresa, minha gente, a gente até que briga consegue. O IDV é de grande empresa, mas nossos fornecedores e nossos clientes são de pequena e média. Agora, eu, independente disso, tenho uma missão com a pequena empresa. Então, aí eu também assustei. Eu tinha chegado da Alemanha para lançar Mulheres do Brasil, fui numa feira de presente, lá em uma feira de eletro, que é muito famosa, e vi que a China não estava lá, e vi que tinham algumas pessoas de máscara, estavam clamando que o vírus diminuiu o movimento da China. Eu estou até rindo, porque é muita incompetência nossa, né? Nós convivemos com a nossa impotência e a nossa incompetência. Nunca me passou pela cabeça que isso poderia acontecer. Indo na feira, vendo que a China não estava lá. Eu gosto de assumir isso, que a primeira coisa que eu tenho falado é isso. A gente tem que assumir as impotências e as incompetências da gente nesse momento, senão nós vamos sair daí tudo dando desculpa no vírus, que é uma coisa séria, mas dá desculpa. Então, eu sou a primeira a falar, não sei nada, todo dia eu estou aprendendo, gostei muito do Fábio falar e do Paulo falar que não tem previsão, porque não tem mesmo. Eu estou em vários grupos de presidente de empresa, grupo de tudo, que aí acaba entrando político no meio. Política que eu estou falando, um a favor, outro contra ele. Eu fico numa tristeza, porque assim, não importa quem está governando, se eu sou a favor ou contra, o que importa é que assim que eu voltei em mim mesmo, um dia depois, 2 dias, olha que eu não sou disso, mas eu fiquei muito baqueada, parecia que eu estava sonhando, de vez em quando eu ainda acordo, acho que eu estou vivendo uma fantasia, né? Que eu vou acordar um pesadelo, mas aí eu resolvi falar, puxa, a empresa pegou nossa empresa num momento muito bom, o Ricardo está por aí, a gente comprou a empresa dele, mas hoje ele é diretor da nossa empresa, a gente tem muito prazer com isso, a gente gosta muito dele, da equipe dele, eu já tive aí pessoalmente com a equipe dele, e ele sabe que o Magazine Luiza estava muito bem, a gente já era uma empresa, nós somos o único case quase no mundo que pegamos uma empresa física e acreditamos no digital sem separar o digital. A gente sofreu muito com isso, porque em 2011 a gente entrou na Bolsa, nossa empresa valia 4 bilhões e pouco, e nós chegamos a valer 300 milhões, de tanto que o povo não acreditava no omnichannel. Eu não gosto nem de usar essas expressões numa empresa só. O Frederico e nós acreditávamos muito nisso, e se a gente separasse o .com naquela época, só o .com valia 3 bi, e junto a gente chegou a valer 400 milhões.
Mas aí uma das coisas que ajuda muito, me ajuda muito, eu acho que eu passei muito esse DNA para a companhia, que nós somos movidos a propósito. O dinheiro é uma consequência do nosso propósito, quer dizer, a gente não abre mão do propósito pelo dinheiro. Isso nos ajudou. E aí, o que aconteceu? A família tem um propósito caro, a família era dona de 74% quando a gente entrou na Bolsa, e a família tem um propósito, que nós não estamos lá para pegar o dinheiro da companhia e ficar mais rico, nós estamos lá para gerar emprego, para a companhia durar 100 anos, e nunca na época, quem era CEO era Marcelo Silva, mas eu estava presidente do Magazine Luiza, a gente tinha outro presidente. A gente nunca recebeu um telefonema da família perguntando por que as ações estavam 50 centavos. Pelo contrário, mas a gente estava acreditando que o cliente é um só e que nós teríamos só um corpo, porque isso barateava os CDs. O Ricardo conhece essa história. Conhece, assim, quando ele entrou lá já era... E depois o mercado começou a ver, e a gente poderia até ter entrado, ganhado os 3 bilhões, e depois saído. Mas aí é contra os princípios honestos nossos, que era para entrar só para tapear as pessoas. Como eu tenho impressão, não que alguns entrou intencionalmente, mas foi seduzido por isso. E a gente não entrou, sofremos, o mercado falava mal da gente, nós tínhamos um balanço que pagava em dia, nunca pagamos um título atrasado e nunca pedimos prorrogação de título, nunca na vida, na vida. A gente sacrificava, mas não pagava atrasado. A gente sabe que tem empresa, e eu não quero criticar isso, quando o juro estava muito alto, para ganhar no financeiro, atrasava, pedia prorrogação para o fornecedor, mas princípios são princípios que você acredita, não quer dizer que o nosso é bom, o outro é ruim, mas você acredita. Honestidade, não, pagar em dia é uma das coisas que eu era menina, minha tia falava assim, o cliente falava, dona Luísa, eu já paguei, e ela só tinha o dinheiro para pagar quando ela comprou a loja, a primeira prestação, não precisa me pagar, porque ela falava assim, honestidade não se brinca. Se ele achou que pagou, deixa ele não me pagar essa prestação. E ela era muito terrível para negociar com o fornecedor, eu até ficava com dó do fornecedor, de tanto que ela apertava o fornecedor, mas ela nunca usou a expressão, me vende que eu te pago em dia. Nunca nós escutamos essa expressão dentro da empresa, e nem outra expressão, eu estou te pagando, você me faça. Isso na casa da gente, para criar nossos filhos, são 2 expressões que não existiu. O Ricardo nunca escutou isso lá dentro, desde o respeito que nós temos quando a gente já comprou mais de 30 empresas, redes, empresas, de todo jeito que você pensar. Então, assim, é muito ligado. Então, a primeira coisa que eu me ligo na época da crise, eu pedi muito para minhas forças, cada um tem as suas, para descobrir qual que era meu papel neste momento, porque eu sou uma pessoa que tem acesso a todos os órgãos do governo. Eu fui eleita a 3ª vez a líder, não, aliás, a primeira mulher de maior reputação no Brasil. Eu fui eleita pela Câmara, e isso tudo me ajuda a ter credibilidade. Eu continuo dando o melhor de mim, porque eu amo esse país. O Ricardo sabe que a gente canta o hino nacional toda segunda-feira. Em mais de 20 anos, meus filhos conheceram o Brasil primeiro de conhecer lá fora. Tanto é que a minha filha, 20 anos atrás, com 20 anos, foi fazer um curso de cozinha na Itália, onde não era chefe, não era nem pouco. Chegou e falou, eu preciso andar 1 ano pelo Brasil, resgatar esse Brasil. A comida brasileira precisa ter estado. Ela já lançou 4 livros, teve um restaurante 12 anos, hoje ela está fazendo um curso em Paris. Aquilo lá é confinamento mesmo, ela teve que ficar, os 2 filhos, ela foi casada com um francês, que morava no Brasil, que é chefe, por isso que ela foi fazer 2 anos na França, até para conhecer a comida e levar os ingredientes brasileiros para lá. Eu levo tanto polvilho quando eu estava podendo viajar, que eu falava, Ana Luísa, qualquer dia o povo vai achar que eu estou levando droga. O que essa véia está fazendo com droga aqui? Porque polvilho é igual droga, né? Então, assim, a gente tem paixão por esse país. E aí eu pedi muito a Deus que me desse uma luz, né, para que eu pudesse entender o meu papel, entender também, sentir, entender cada dia o momento que estava passando. E aí o que eu mais entendi é que eu teria que ser uma conciliadora nesse momento, e também eu teria que ter uma ligação com o governo, que aí eu comecei a entender que quando acontece uma economia de guerra, se o governo, a União, não botar dinheiro, quando tem uma guerra, e nós quase vivemos uma guerra,
quer dizer, é pior do que uma guerra em algum sentido, só não é pior que nossas indústrias, nossos prédios, nossos museus não foram destruídos, graças a Deus. Mas o resto, nós estamos em uma guerra mundial, né? Porque está pegando todo mundo. E aí eu entendi que o governo teria que pôr dinheiro independente do PIB, independente do déficit público. Comecei a estudar os economistas que são totalmente... Déficit não pode ficar devendo, onde se viu, e eles falavam, olha, tem uma brecha que pode. Então, minha primeira atitude, junto com o IDV, que eu acho que aí, o Fábio, vocês podem entrar também, eu vou contar algumas experiências, porque o negócio é tão sério que a gente resolveu fazer as medidas junto com o IDV, uma equipe nossa, ajudar. O Ministério da Economia hoje ele é dividido em trabalho, em economia, são vários ministérios lá dentro. Então, a gente trabalhou diretamente com os secretários de cada ministério. E eu confesso a vocês que eles foram muito abertos, não só para o IDV. Eu ligava para o Rodrigo Maia, eu usei tudo para que essas medidas saíssem o mais rápido possível. Então, a primeira atitude minha foi até o Magazine estava indo muito bem, graças a Deus, o Ricardo está lá dentro, a equipe, assim, porque nós sempre lidamos com o humano e com o lucro, isso a vida inteira. E o que eu mais tive medo na minha vida, gente, é de perder esse jeito humano de ser. Porque você vai crescendo, 1.100 lojas, você vai valendo, hoje nós estamos valendo quase 80, até mais, eu nem olho isso, porque assim, é interessante, né? Porque hoje vale 80, daí um pouquinho vale 20, 30, então você não pode levar muito isso em conta. Então a gente nem olha, a família nem olha isso, porque de repente você está valendo 90, eu falo assim, põe a gente naquele negócio de Forbes, lá não adianta nada, porque papel devia pôr só quem tem dinheiro sobrando mesmo, porque papel vale 90, dá um pouquinho, baixa para 30, dá um pouquinho, sobe para 60, é de acordo com aquilo. Então, mas assim, uma empresa que chegou a valer 300 milhões, de repente, todo mundo, a gente começou a trabalhar, montar laboratórios, desenvolver digital e acreditar no digital. Nossa equipe hoje totalmente é digital, até o carreteiro, 2.000 carreteiros que vai na tua casa, o montador que vai na tua casa com 4º ano primário. Hoje nós temos 3 laboratórios, né? Um em Uberlândia, que o Ricardo conduz uma equipe muito boa, que agora ele está até tendo mais papel lá dentro. Ele foi dono com outro sócio muito legal da empresa, e hoje ele é o diretor do Magalu. A gente tem uma em Franca, muito legal, eu estou em Franca, a nossa sede, eu fico em São Paulo, mas na quarentena eu cheguei aqui dia 12 para uma inauguração de um livro de um amigo meu, não pude voltar mais. Então, assim, mas graças a Deus, Franca é a terra do Magazine Luiza, é igual Uberlândia para vocês, e nós temos um muito grande em São Paulo. Então, a gente foi desenvolvendo esses laboratórios, comprando as empresas, a gente comprou uma empresa de logística também, tipo Uber em São Paulo, que o Guilherme é o diretor, que era dono é o diretor. Então, gente, eu fui desenvolvendo. Aí eu pedi para a minha equipe, porque eu conheço muito empresário de varejo. A gente não gosta de ler muita coisa, a gente não gosta de muita coisa sofisticada, porque senão a gente nem lê. Então, aí a gente pegou todas essas medidas e eu coloquei depara com a minha equipe. Eu vou mandar para o Fábio, para você distribuir para todo mundo. E eu vou atualizando constantemente. Depara. Porque aí o medo estava tão grande em todo mundo, e muitas vezes que o pessoal fala, Luísa, como eu vou fazer? Eu falo, dá férias para todo mundo, é a primeira coisa. Eu não posso dar, porque o povo, eu não tenho férias vencidas. Gente, esquece o que era. Essas medidas emergentes, você pode dar férias com 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio. Faz isso. Ah, Luísa, mas eu não tenho. Usa. Então, assim, a única medida dessas aqui que serviram para nós, para os grandes, eu quero deixar isso bem claro, que era medida de fomento, foi a de jornada, a trabalhista. Então, o Magazine primeiro deu 1 mês de férias para quem podia, depois entrou na MP, que faz com que vocês, o governo até R$ 1.800 ele dá como seguro-desemprego se você não mandar embora. E então, assim, e eu entrei na campanha Não Demita durante, eu não vou garantir depois, eu estou deixando isso bem claro, porque quem realmente não puder demitir, primeiro, que é muito difícil você botar uma pessoa dentro de casa, num momento tão difícil, demitida. Segundo, que cada vez que eu demito uma pessoa, estou atrapalhando a mim mesmo, porque um país como o nosso vive de renda
a renda vem através do salário, que é um país em desenvolvimento, e de crédito. Então, é muito sério. Então, a primeira atitude foi ajudar a montar isso, a segunda foi criar isso. Eu sou a maior garota não sou porque eu não sou, mas eu sou a maior propagandista do varejo hoje com as medidas do governo, porque eles estão brigando tanto que eles não falam nas medidas. Uma coisa boa que eles fizeram, que é as medidas, ninguém fala, só fala nos R$600, porque é da reeleição, né? Então, mas não fala, as medidas foram boas, gente, eles foram legais, eles foram rápidos, puseram medidas boas. Eu analisei outras medidas, os economistas, nem da esquerda nem da direita, estão falando mal. E agora a minha luta é para fazer chegar dinheiro. Então, eu estou com o Febraban, eu estou com os presidentes de banco. Ontem eu recebi no meu liquidinho, mandei uma do IDV, onde falou: Luiz, eu não estou conseguindo, eu mando para o Sérgio, eu mando para o presidente do Santander. Eu falo, vocês não ficam fazendo propaganda e não chega, não. E a outra é continuar as medidas. Eu quero dizer para vocês que ontem, essa semana, a senadora Kátia me mandou, eles aprovaram, só está para o presidente assinar, um fundo que é das empresas que fatura zero, pequenininha, até um X de reais, porque essa pequenininha não tinha entrado para o empréstimo de fundo e que pode ser tirada até em cooperativa. Então, assim, o BNDES está falando, eu estou por conta da pequena e média empresa. Eu falo, mas não saiu, e eu fico de cima agora. E não adianta eu falar mal dos bancos. É isso que agora mesmo eu acabei de falar no IDV. A gente tem que agir. Eu tenho que ligar para os presidentes, nós temos que agir para que saia. Então, assim, foi minha atitude essa, eu estou fazendo esse papel, e dizer para as pessoas o que o Fábio falou no início, o Paulo falou, não tem previsão, gente, cada dia é um dia, e aí eu vou abrir para vocês aí me fazer as perguntas, que eu vou falar como é que eu estou vendo hoje, não me pergunta muito futuro, mas o que eu posso fazer hoje para melhorar nossas empresas? Brincadeira, pode me perguntar. Eu vou abrir, o Fábio, mas eu queria dizer, o Magazine, graças a Deus, estava capitalizado, que a família tinha vendido 10%, um preço muito bom, e nós poderíamos ter dito assim, olha, nós estamos muito melhor que o mercado, a gente se preparou, e eu fiquei muito feliz com o nosso time, o qual o Ricardo faz parte também, que é o time que ficou 15 dias trabalhando dia e noite, e criaram o Parceiro Magalu, que entrou 160 mil pessoas autônomos que estavam sem emprego, e criamos o Parceiro Magalu para os pequenos, para os médios, que num pouquinho você sobe a sua coisa, que entrou mais de 25 mil, e muitos deles falam, olha, eu não quero nem vender, eu quero aprender. Eu falo, não, gente, mas venda alguma coisinha. O primeiro só ganha comissão quando ele vende, não ganha nada, e o segundo não paga nada para entrar, e se ele vender, normalmente o marketplace é 10% a 12% de comissão. Durante esses 3 meses, a gente está cobrando 3,8% só quando ele vende um produto. E ontem eu recebi uma gravação de uma loja aqui de Garapava, que o pai dela tem uma livraria desde 82, passou para a mãe, depois passou para outra irmã, ela entrou sócia, e ela agradecia muito que ela nunca tinha entrado no digital, e ela estava deslumbrante do que ela já estava vivendo no digital. A gente recebe testemunho toda hora agradecendo. Então, assim, não foi por lucro, porque isso agora não vai dar lucro, mas o pessoal não dormiu sobre coisas, e ao mesmo tempo, minha gente, o Ricardo sabe disso. Toda manhã a diretoria tem reunião. O Frederico sabe na mão quem está doente no Magazine Luiza e da família que está doente. Nós estamos com 12 médicos dando cobertura, 12 médicos. Ele não abre, ele tem uma equipe técnica dando os índices cidade por cidade. Ele não abre a cidade, nós já abrimos 400 e poucas lojas. Se a prefeitura mandar abrir, mas a estatística dele, que tem uma equipe dele falando que aquela cidade não está preparada para abrir, ele não abre, porque nós cuidamos das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente cuida da economia. Então, assim, não precisa ter uma coisa e outra. Esse debate me deixa muito mal. Então, me deixa muito mal esse debate. Porque eu falo, ninguém... Aí fala assim, você está vendo a CNE? Tem um que é a favor de um, com o outro. Não. Eu falo, eu não vou ver isso, não. Eu precisava ver eles falando como é que eu vou unir, como é que eu vou ver defender um e o outro nesse momento. Não tem defesa nem acusação. A gente tem uma nova forma de lidar com a situação.
Perfeito, Luiz. Eu acho que esse é o propósito aqui desse grupo, né? Obrigado aí pela sua lucidez e honestidade, né? Ao falar os seus sentimentos, abrir seu coração. Acho que você já passou por diversos temas aqui, mas tem duas perguntas que eu vou tentar juntar elas em uma só. Você já deu uma pitada, mas eu acho que era interessante você aprofundar. Nós temos muitos pequenos varejistas aqui, médios, pequenos empresários, né? E quando você conta esses grandes números do Magazine Luiza, são admiráveis, né? Mas a gente tem que lembrar que você começou ali com uma loja, com a segunda loja, né? Você até contou um pouquinho aí da sua trajetória. Se a gente Me puder falar que ouvir você estava você. comigo quando inaugurou Uberlândia, né? Porque eu até 120 lojas eu inaugurava e ficava de noite É lá. isso Me aí. contaram que você estava Foi a lá, né? primeira loja de shopping, eu lembro disso, né? Foi em Uberlândia e você, pô, já se inovando e arriscando naquela época, né? Saindo da rua e apostando uma loja de eletro em shopping. Se você puder contar para a gente, assim, para quem está começando agora e tem uma loja só, né? Pô, quais os grandes aprendizados? E aí eu queria que você emendasse numa outra pergunta, que é o seguinte: hoje tem se falado muito, né, Luiz? E você a gente já esteve junto em algumas NRFs, onde nos últimos 10 anos só se falava, só será online. Depois, não, o online vai acabar com o físico. Não, depois agora é físico. E vocês, né, do Magazine Luiza, souberam muito bem unir essas duas forças, né? De ser uma das maiores redes de loja física do país e estar também à frente do maior movimento de digitalização do varejo. Então, como que esses empresários que estão começando agora podem se inspirar na sua história e já ter um olho para o digital e para o físico junto, como vocês têm feito? Olha, Fábio, a gente nem sabe como vai ser agora, daqui 2, 3 anos, mas a gente não pode até ser que a loja física pode dar uma caída, mas a gente nunca acreditou isso, tanto é que a gente montou 150 lojas físicas no ano passado e estava previsto a gente montar 150 esse ano. Por quê, minha gente? Agora, eu fiz assim, esses 2 últimos anos eu fiz muitas palestras, sou muito convidada. Agora é bom que eu estou fazendo aqui da minha casa, então eu posso fazer mais. Então, assim, eu batia muito para os pessoais pequenos e médios. Gente, por favor, entra no digital. Eu desenvolvi o Instagram para poder até entrar nisso, que eu faço mesmo. Eu dei 10 sessões no IGTV, que eu entrevistava o pequenininho que estava vendendo bem, a cabeleireira, que eram os dois, o físico, a boutique da cidade minha aqui, que estava vendendo a cabeleireira, o Fatala, que era o diretor, o Frederico, uma menina que trabalhava na Microsoft, uma que trabalhava na Google, para mostrar para eles que o digital precisava existir, está até é mais difícil de pegar, mas está no meu Instagram, e eu toda segunda eu lançava alguém falando isso, eu falava nas palestras, quando eu saía das palestras, eu falava, nossa, o povo vai demorar muito para entender que o digital é uma cultura, que o digital vai fortalecer a loja física. Porque o que acontece? Essa nova realidade, a normalidade que a gente viveu até agora não vai voltar. Nós vamos ter uma nova realidade. Que jeito que é, a gente não sabe, mas que em 5 dias, o Frederico fez uma apresentação para os investidores, 50 semanas em 5 dias. E olha que o Magazine Luiza estava avançado. 50 semanas em 5 dias. Porque eles trabalharam tanto que eles lançaram tudo isso que ia demorar muito tempo em 5 semanas. Então, assim, não vai ser o mesmo. Eu, particularmente, continuo investindo em loja física, mas de uma outra forma. Ela vai ser o apoio, ela tem que ter entretenimento, ela tem que ter, eu brinco assim, se até um parque de diversão, que sempre está recebendo o cliente, ele é para entregar produto. Então, hoje, por que nós estamos montando tanta loja física? Porque a nossa concorrência internacional é muito pesada, gente. É a Amazon, é a Alibaba, é as empresas que mais valem no mundo. E o Brasil é um país muito difícil de logística e é grande. É um país muito grande de territórios. Então, o que acontece? Hoje você compra no Magazine Luiza, cada loja nossa tem um posto, tipo um CD, um centro de distribuição, um mini centro, onde daí 2 horas você pode ir na loja pegar. E velocidade na entrega é uma coisa muito legal nesse momento. Então, a gente transformou. E olha para vocês ver, vocês que é lojista, é o nosso gerente e a nossa equipe tem que entregar muitas vezes um celular que ele comprou por enquanto mais barato na internet. Mas a gente fala para a nossa equipe aqui, o que você prefere?
pegar o trânsito e ir na tua loja e você pode vender outra coisa, ou correr entrega direta e você perde a oportunidade. E aí a gente começou a trabalhar, nós tivemos tempo para trabalhar isso, né? Que nós somos os primeiros, e eu almoço sempre com os campeões de várias regiões, que são vendedores, e eles contam cada coisa que eles fazem. Então, assim, se o Fábio vai pegar o produto lá, eles veem que o Fábio tem filho, aí ele já oferece brinquedo, oferece cartão, e ganha o Fábio, e vai trabalhando, e eles criam tantas coisas para trazer o Fábio também para a loja física. Tanto é que a nossa loja física cresceu 25% ano passado, e nós crescemos 50% no digital. Então, assim, eu não acho que vai acabar, mas eu acho que a gente tem que repensar que jeito que a nossa loja física. Os pequenos têm muito mais... Eu também já fui pequeno, e por isso que eu trabalho com vocês. Até pouco tempo, gente, não é muito, não. Eu tinha que receber para poder, o mês, para poder pagar as contas. Eu não tinha dinheiro aplicado, eu não tinha dinheiro nada, mas eu sempre trabalhei muito com fluxo de caixa. O pequeno tem, e o médio trabalhar que fluxo de caixa quebra uma empresa. Fluxo de caixa não é o seu faturamento, é o seu lucro, menos as suas despesas, é o preço do produto que você comprou. É a diferença entre a venda e o que você comprou, menos as suas despesas e menos até o que você vai ter que... Se você compra com 30, vende com 90, você está em um juro embutido. Então, eu sempre fui manica por não ter muito capital com fluxo de caixa. Eu até dei uma entrevista ontem para uma menina que tem não sei quantos seguidores financeira, Natália, né? E eu falei, vamos montar um curso de fluxo de caixa. O Sebrae tem um muito bom, o Magazine hoje tem parceria com o Sebrae. Então, assim, eu sempre fui manica para vender para fluxo de caixa, porque também se não vender não adianta. Tem esses donos, não estou falando de vocês, mas o dono das menores empresas, e até quando fica grande, tem uma vergonha de sair vendendo, se envolve. Aliás, eu sou vendedora, gente, vocês abaixar nosso aplicativo, é o melhor aplicativo do mercado, vocês vão amar, eles falam com vocês diretamente. Então, assim, eu fui para a página amarela da Veja, sempre, não, eu sou vendedora, quando vende tudo dá certo. Então, vendeu, cuidou do fluxo de caixa, agora para vender tem que tratar bem o cliente, tratar bem a equipe, estar com a equipe com vocês para ter atendimento, e tem que ter o fluxo de caixa na mão. Então, assim, é muito importante não usar a mesma gavetinha para tirar coisa para pagar sua prestação de carro, para pagar sua prestação de casa, para pagar sua pessoa que trabalha na sua casa, para pagar sua despesa da sua gasolina particular. Tem que ter duas gavetinhas. O Magazine Luiza nunca, nenhum da família, desde que nós existimos, comprou alguma coisa que ficou devendo. De primeira, a gente pagava no fim do mês. Hoje, a minha tia tem 92 anos, fundou a empresa, mora do lado da loja 1. E, infelizmente, ela está vivendo um momento de demência, não é Alzheimer, que eu estou sofrendo muito. E o pessoal dela tem cartão. Ela não compra na loja e eu não compro sem pagar na hora. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a galinha dos ovos de ouro, como os mineiros, que eu sou mineira, diz, né? Não pode matar, tem muito respeito à instituição, que a gente, desde o comecinho, nós somos assim. Se não desse lucro, não adiantava eu fazer um carro para achar que eu ia pagar com a empresa, não, porque a empresa não ia me dar dinheiro, porque não deu lucro. Primeiro é a empresa. Então, assim, ninguém fazia dívidas sem esperar se ia sobrar alguma coisa no fim do ano para os seus acionistas. Então, a gente ia conforme ia podendo. Então, é muito respeito. Então, não vai acabar, mas cuidado com a forma que vai conduzir isso e cuidado muito com a venda. Foca na venda e cuida do fluxo de caixa. Excelente, Luísa. Eu quero, inclusive, testemunhar que eu já participei dessa experiência de compra aí, quando a gente estava montando a loja Jazz em Franca, precisava de uma cafeteira lá, entrei no site e retirei na loja ali na Rua dos Voluntários, se eu não me engano ali, fui lá, retirei rapidinho, a gente precisava de uma cafeteira lá para a inauguração, funcionou super bem, fiz parte dessa experiência aí, e assim, para quem está vendo todo esse movimento, né, inclusive o Ricardo Rocha nos trouxe a dimensão de toda essa digitalização que a Magalu está proporcionando para o varejo, né? Muitas vezes as pessoas acham que isso aconteceu da noite para o dia, que simplesmente chegaram e montaram um grande site, mas para quem não sabe, eu quero até trazer uma curiosidade aqui, a Magazine Luiza trabalha essa digitalização desde 1992, ela trouxe ali a primeira experiência para o Brasil de compra virtual através de
modelos TV e vídeo. terminais eletrônicos ali, né? Então, assim, a compra virtual na Magazine Luiza surgiu praticamente junto com o www. Então, assim, não foi da noite para o dia. E eu queria que você já abordou um pouco disso, trouxesse aí para os nossos empreendedores. A gente tem muita gente ali que está começando, tem uma loja, tem um pequeno varejo, a importância de construir esses processos, né? A gente vive numa geração muito focada em resultados, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam da noite para o dia e às vezes não dá essa devida importância na construção desses processos. Conta para a gente como que isso foi importante na sua construção, né? E como a gente deve valorizar isso na hora de empreender. Olha, a visão estratégica atualmente que vai passar pelo digital para quem não está, ela não é um processo, ela não é um projeto, o que ela é? Eu até gosto de ler o que está escrito aqui, que eu conseguiu me explicar. Ela é uma jornada. E uma jornada onde você vai... Porque digital, gente, é uma cultura. Ele não é um software, ele não é uma plataforma, ele não é um aplicativo. É uma cultura de como você faz as coisas. É muito baseada nas startups que hoje cresceram, que valem mais do que muitas empresas que já têm 40, 50, 70 anos, as startups, 100 anos, uma startup vale muito, mas muito mais. O que é isso? É uma cultura de simplificação, é uma cultura que você muda o jeito de lidar com a tua equipe, você muda o jeito de lidar com a sua cliente, então é uma jornada. E como que é isso? Você vai aprendendo, fazendo. Tira grandes projetos de medo que a gente tem na gaveta e que nunca a gente tirou. E aí eu tenho falado muito para as pessoas, o que mais atrapalha a gente é o medo. A gente tem medo? Lógico, eu tive muito medo e ainda tenho, e daqui 3 meses que vai acontecer, só que eu não paraliso com medo. Eu divido, eu falo assim, eu estou com medo. O meu sobrinho me ligou e falou, tia, cadê você? Se você não entrar nessas medidas, o Fabrício. Eu falei, Fabrício, eu estou muito paralisada. Então, assim, a gente troca com o outro medo e começa a agir. Porque senão você entra em pânico. Toda noite você começa a falar, vou quebrar, nossa, tem que mandar a gente embora, tem que mandar a gente embora. E aí você entra em pânico e começa a acontecer aquilo que você sonhou. Então, o medo, ele existe, a gente tem que tomar consciência dele, mas ele não pode paralisar a gente. A gente tem que saber, estou com medo, se junta com pessoas, com a sua equipe, com qualquer... Eu falo, muitas vezes eu olho para a equipe, nossa, eu estou com muito medo, gente. Vamos lá, vamos me ajudar. Vamos junto sair dessa, mas partir para ação. Então, startup digital é uma jornada onde você vai construindo. Então, agora você entrou no marketplace para aprender, aí você começa a entender o que você está vendendo mais, qual que foi a forma, aí você começa a ver o que o cliente físico está fazendo, o que olhou, bom, então eu não estou sendo visibilidade por causa disso. Você vai aprendendo com os erros, inclusive. Aliás, uma das perguntas que o povo me faz muito, em imensas entrevistas que eu dou, muito, uma pergunta que não falta. Luísa, conta onde você errou. O que você errou? Eu até estranho, eu falo, gente, eu errei, eu continuo errando. Me pergunta onde eu acertei, porque eu adoro multiplicar comigo mesmo e com os outros o meu acerto, mas eu vivo errando agora mesmo. Nessa vez mesmo, eu estou trabalhando até as 9. Vocês acreditam que eu fiz até discurso em formatura digital de universitários, porque estava marcada, até isso eu estou participando. E eu tanto participo quando eu sou convidada em Uberlândia, porque eu não quero, como eu vou para o UOL, como eu vou para a Pilha Leitão, eu não quero ficar só nos grandes, por isso que a Roberta pega mesmo. Então, assim, eu estou trabalhando até 9 da noite, aí a Roberta está comigo aqui, eu estou com outra equipe atrás de mim, que não fica comigo, eu falo, Roberta, nós não estamos sabendo nem fazer agenda nesse novo mundo, porque à medida que ela fala assim, Fábio, eu quero 9 horas, eu não sei se é a melhor audiência para o Fábio às 9. Então, assim, aí ela tem que dizer assim, Fábio, olha, ela tem tal dia, tantos horários, qual que foi o seu melhor horário? Então, nós estamos até aprendendo a mudar os paradigmas de pequenos detalhes, porque mudou tudo. Então, eu falo, nós não estamos sabendo.
No começo ela ficava até assim comigo, eu falo, calma, a gente está aprendendo junto. Aí, de repente, porque ela mora em São Paulo também, a mãe dela que mora aqui, ela já achava que ia voltar para São Paulo na próxima semana. Não, não, vamos voltar agora. Então, assim, então a gente tem que aprender com esse momento, mas para isso a gente tem que tirar as coisas achando que a gente sabe tudo e que a gente... Então, até a forma da gente coordenar a minha agenda dia a dia, porque chega pedido, gente, eu estou de meia em meia hora, mas não é só com live, é com palestras, é com conselhos que eu tenho, muitos conselhos. Então, assim, eu não saio, e é bom, porque você levanta pronta, e a única coisa é que eu não saio de casa, não fico andando para baixo e para cima, né? E não vejo as pessoas que eu amo ver as pessoas. Essas são as duas falhas. Então, assim, é uma cultura que vocês vão ter que ir aprendendo, errando, acertando, fazendo, mas não negando. Eu falava, o digital, eu falava para a nossa equipe, gente, não foi nós que criamos a venda na internet, não, ela existe. Agora vocês é que sabem, ou nós entramos ou nós não entramos. Então, assim, é uma cultura, então é uma jornada, viu, Fábio? É uma jornada, Paulo, é uma jornada que você vai aprendendo e cada um vai fazendo da sua forma, porque a comunicação no digital ela é muito interativa, ela é muito pessoal. Se vocês entrarem no meu Instagram, ao mesmo tempo que eu falo muita coisa, eu mostro minha sogra, de repente eu mostro meu netinho que fez uma poesia para mim na escola. Ela não é uma coisa só fria. Lógico que eu não fico mostrando, você sabe o que você mostra, mas não é só uma coisa que eu fico falando, ao mesmo tempo eu falo de uma palestra, ao mesmo tempo eu mostro um vídeo que fiz. Então, assim, ao mesmo tempo eu faço propaganda do Magalu, do Parceiros Magalu. Então, assim, ela é uma comunicação. E também eu fui aprendendo, eu estou aprendendo ainda a comunicar no digital. Uma coisa dá bastante visibilidade, eu falo, nossa, a Roberta fala, os horários que dão mais, a gente vai aprendendo e vai errando e vai acertando. Eu não tenho medo de errar, gente, eu não tenho. Eu tenho medo de errar a mesma coisa 2 vezes. E quando eu erro 3, eu me chamo de burra. É muita burrice eu errar isso 3 vezes. Por quê? Você tem que dar espaço para novos erros, porque todo dia você vai ter erro. Sabe? Então, o erro tem que ser um... O que a startup faz? Errou, redireciona rápido, não fica sofrendo, muda rápido, acertou, multiplica os acertos. É isso aí. Obrigado, Luísa, pela lucidez nesse ponto. Eu queria fazer uma última pergunta, mas só antes fazer um parênteses, tá? A Roberta nos atendeu perfeitamente. Eu deixo aqui meus elogios públicos a ela aí. Pessoa sensacional que você tem do seu lado aí, tá? Com as pessoas. Só para uma última pergunta que eu acho que tem muito a ver com você, né? Você foi uma das pioneiras, como o Paulo Neto falou, na implementação dos canais digitais. Tem uma curiosidade interessante que a primeira compra online do mundo também foi realizada por uma mulher, né? Então, eu sei que essa é uma pauta que você tem trabalhado, né? As mulheres provando que estão sempre prontas para o novo, né? Você é presidente do grupo, né, Mulheres do Brasil, reúne várias mulheres líderes, empreendedoras, enfim. Nos conte um pouco, para a gente fechar aqui, depois passar para o encerramento, Luiz, quais os desafios que você enfrentou como mulher nessa trajetória? A gente tem várias mulheres nos ouvindo aqui, grande parte da nossa audiência é mulher. E como você tem ajudado as mulheres nessa posição de protagonismo, né, de empreendedorismo e por aí vai? Bom, primeiro eu gosto muito de elevar o meu nível de consciência e de elevar de vocês também. É muito importante, até para os homens entender, que vocês foram, não tão jovens, mas pelo menos, mas vocês receberam uma carga muito de uma empresa mecânica. Até 1995, 1998, a gestão das empresas era totalmente mecânica. Eu tive que lutar muito, não só como mulher, mas para ficar livre disso. O que é isso, gente? A empresa, assim, ó, ela não ligava para pessoas, tudo era vista como um número, como uma máquina. Vocês não podiam, os homens, as pessoas não podiam chegar na empresa e falar: eu estou com um filho doente, aqui você é profissional, não traga problema de casa para cá. Aqui você não pode fazer isso. De repente, a gente conviveu com reengenharia, que era só números para você ter que cortar tudo. Então, os homens foram criados, a grande maioria deles, e vocês mais jovens também pegaram esse resíduo dessa crença de empresa mecânica. Essa crise agora, ela está dando velocidade a umas coisas que já tinham começado.
De repente, a gestão, até por causa das startups, passou a ser orgânica. É igual um ser humano, é igual esse vírus que está aí. Então, a gente vai fazendo, vai experimentando, não tem processo. Pessoas passaram a ser vistas como coisa diferente. Na Bolsa, depois do Lehman, eles estão trabalhando o triplo EBITDA, quer dizer, a sustentabilidade que não é vista só no resultado do trimestre. Eu sempre acreditei nisso, eu acho que eu ser mulher ajudou muito. Então, o que acontece? E eu sou totalmente a favor, eu sou tão feminina que eu não uso nem calça comprida, porque na minha época eu não queria entrar na onda de fazer uma administração que eu tivesse que mudar meu jeito. Então eu falava que eu estava intuindo, eu chorava, eu falava assim, vocês não precisam trocar o cap de pai de família por de profissional, o cap é um só aqui dentro. Aí eu fazia cursos em 91 da Mana, que me ajudou muito. Então assim, e eu era tido como aquela menina do interior que fala porta, portão, e que era mulher ainda por cima. Mas assim, então, vocês têm que entender que hoje, essa empresa orgânica, nós mulheres podemos ajudar muito. Por outro lado, eu acredito muito na força do masculino com o feminino. Mas o que eu falo para os homens que têm filha, que vão ter neta, que ainda é muito longe a discrepância. Só porque é uma mulher ou um homem, ela ganha menos do que o homem. Isso é questão de caneta, eu falo para os meus amigos. Então, assim, não tem cabimento ainda as estatísticas mostrar isso. Agora, partindo de mim, eu sou filha única, minha tia não tinha filho também, e eu tive uma mãe que infelizmente morreu, eu tinha 30 e poucos anos, a minha tia tem uma inteligência empreendedora, nunca teve crise para ela. Quando a loja estava ruim, ela falava, troca o gerente. Mas ela não falava, eu não escutei muita palavra crise na minha vida. Alguém falava, dona Luísa, nós estamos vendendo uma loja aqui. Ela não falava que não tinha dinheiro, ela falava, marca um almoço para mim. Então, assim, ela não falava que não tinha, mas não tinha muita inteligência emocional, porque ela era muito competente e ela queria que todo mundo fosse igual a ela. E a minha mãe tinha muita inteligência emocional. Então, a minha mãe, desde pequenininha, eu chegava da escola e falava, a professora fez isso para mim. Ela falava assim, o que será que você pode fazer para a professora mudar para você? Então, eu era protagonista dos problemas, eu não era expectativa nem a coitadinha dos problemas. Então, quando eu cheguei, imagina eu, gente, as mulheres aí, há 40 anos atrás, nova, jovem, falando porta, portão, não tem GV, não tem Harvard, as faculdades, graças a Deus, eu fiz aqui em Franca mesmo, e até hoje eu sou a única mulher presidente de empresa de varejo. Vocês imaginam, há 40 anos atrás, quando eu ia chegar para falar do Magazine Luiza, que ninguém conhecia uma reunião de negócio. Então, eu nunca tive dó de mim. Aí o homem não me dava bola, eu falava, agora mesmo eles vão dar. E eu dava um jeito de dar mesmo. Então, assim, eu era protagonista. Agora, é muito difícil. Existe um machismo arraigado que ninguém percebe. Existe nos melhores homens e jovens. Os que são melhores falam, existe mesmo, está arraigado, é inconsciente. E eu fico triste como eu estou ficando, porque essa junção do masculino com o feminino numa empresa é super importante, porque a mulher aprendeu a ser orgânica, o homem tem uma característica mecânica. Muitas vezes eu falava para o Marcelo, isso não é comigo, Marcelo, é com você. Para o meu marido, eu falava, eu não dou conta. 3 filhos adolescentes, em 3 anos e meio, trabalhando do jeito que eu trabalhava, eu não dou conta, isso é força masculina. Tem hora que eu falava, Marcelo, eu estou intuindo, isso aí não é por aí, pelo amor de Deus, me escuta. Agora, gente, o Ricardo sabe disso, eu nem posso falar que eu estou intuindo, porque se o conselho votar 7 pessoas no meu conselho, eu respeito muito, e eu votar contra, o conselho é que manda, está na ata, é para fazer. Só que eles querem saber o que eu estou intuindo, porque eu votei contra. Então, assim, hoje a gente aprendeu tanto a respeitar essa força masculina e feminina. Eu respeito tanto, eu não trafego na área masculina, eu trafego na área feminina. Mas hoje eu defendo muito, porque nós ainda estamos... Hoje tem 7% de mulheres em conselho na empresa aberta. Se vocês tiverem as donas e as filhas de donas como eu, vai cair para 3%, 4%. Vai levar 120 anos para ter 20%. Por isso que eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Seja ela de qualquer que seja, negro, seja ela qualquer que seja, transitória. Agora, os homens falam, tem mulher que fala, meritocracia. Eu falo, tá bom, então espera 120 anos, porque não vai ter mulher no conselho. Graças a Deus, a Goldman Sachs agora soltou em Davos que ele só vai abrir mercado se tiver uma mulher no conselho. Gente, mas quando o financeiro fala,
todo mundo cala a boca. Está aparecendo gente para o conselho, mas como é bom, eu participo de muitos conselhos, como não é por ser eu, é a voz feminina misturada com a voz masculina. Então, o Grupo Mulheres do Brasil foi há 6 anos atrás. Nós queremos ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Eu acredito que só a sociedade civil pode realmente fazer isso. Eu queria convidar as mulheres a entrar no grupomulheresdobrasil.org.br e vocês entram, a gente está fazendo reunião com 3, 4 mil mulheres, depois nós vamos montar os homens do Brasil e agora, mês que vem, nós vamos montar os jovens do Brasil. Então, a gente trabalha 18 comitês, trabalhamos educação, trabalhamos cultura, trabalhamos ciências e tecnologia, empreendedorismo, é qualquer tipo de mulher, a gente tem 18. Nós temos um comitê só de comunidades com as mulheres simples de periferia, que nós estamos vendo o que é essa desigualdade social. Eu quero terminar dizendo isso. Nós não podemos aceitar desigualdade social. Maravilhoso. A gente já está caminhando aí para o nosso final, mas antes eu queria pedir para você, Luísa, que é esse exemplo de líder, né, que assume a responsabilidade, né, que se coloca à disposição, está ali servindo o nosso país, servindo a nossa economia, não está só focada no seu problema ali, mas está, de alguma forma, liderando um processo, assumindo uma responsabilidade, mesmo sem ter todas as respostas, mas com muita coragem, né? E eu queria que você concluísse aí, passando para o pessoal, para todos nós aí, a importância de assumirmos essa responsabilidade de liderar esse processo, né? De sairmos da nossa zona de conforto aí e, de alguma forma, não ficar transferindo as responsabilidades, como você disse lá no começo, mas de liderarmos um processo e assumir essa responsabilidade. Conclua nos convocando, assim, com o seu exemplo, né, essa importância. Bom, gente, eu também estou aprendendo, como todo mundo. Eu sou uma eterna aprendiz. O que eu mais ensinei para os meus filhos é a capacidade de aprender com tudo e com todos. O Stephen Covey fala que a gente tem 4 tipos de inteligência. A inteligência intelectual, a capacidade de aprender. A física, que é a capacidade que a gente tem de traçar um objetivo e alcançar ele. E a gente tem que perseguir mesmo. De venda, eu falo, se você quer vender 100, põe 120, persiga 120. O emocional, a capacidade emocional, que é fazer para o outro o que eu gostaria de fazer para você, mas no mundo do outro. E foi o que mais nós investimos nos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, o Frederico. Nunca falei para ele trabalhar no Magazine Luiza, ninguém acredita nisso. Nunca falei para ele, vem trabalhar no Magazine Luiza. Escrevi uma carta que eu tenho até colocado até no programa da Angélica, em 96, quando ele teve o primeiro emprego, que eu falo para ele acreditar nele, acreditar na evolução das pessoas, fazer as coisas com amor. Nunca falei isso, mas na inteligência emocional nós sempre ensinamos a lidar com as pessoas. A não sair da mesa sem dizer muito obrigado, não achar que as pessoas são obrigadas a fazer, porque é uma coisa, minha gente, hoje, mais do que nunca, e esse vírus acelerou, os seus filhos e os seus netos vão ser escolhidos pela inteligência comportamental. Os headhunters já estão mudando tudo, para depois ver a inteligência intelectual. Isso eu estou acompanhando já há 3 anos no mundo inteiro, porque você contrata uma pessoa pela capacidade técnica, mas manda embora pelo comportamento. E os headhunters descobriram isso no mundo. Então, e comportamento é exemplo. Exemplo, eu errei, desculpa. Então, nós investimos muito na inteligência. Infelizmente, eu perdi meu marido há 8, 9 anos, a gente investiu muito. Na minha casa não tem esse negócio, estou te pagando, não tem esse negócio de falar para o outro, faz isso, por favor, e faz isso, porque eles precisariam aprender a lidar com gente, senão uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter cargo, é ter poder, é tocar na banda, outra coisa é ver a banda passar. E a outra a inteligência espiritual, é o legado que eu vou deixar. Então, eu quero dizer para vocês que uma empresa tem que deixar legado. Aproveitando a pergunta do Paulo, mais do que nunca, a sociedade civil brasileira começou a dar valor para as empresas que não está demitindo, para as empresas que estão ajudando. Se você tomar conta só do seu quintalzinho, seu micro, você nunca vai crescer. E aí eu quero aproveitar que eu estou passando para os empresários, assim, não culpa. Se você não der certo, não se preocupa que o vírus vai ser a responsável. Então, você vai ter uma grande justificativa para a sociedade. Não se preocupe. Mas para você mesmo,
Faça igual eu estou fazendo até comigo mesmo. Se enfrente o que você fez de errado. E aí eu quero deixar 3 perguntinhas para vocês pensarem hoje. 3 coisas que a empresa, ou minha loja, não importa, meu escritório faz e deve continuar fazendo. 3 coisas que ela não fez e deveria ter feito. E 3 coisas que ela faz e não deveria fazer. Então, 3 coisas que ela faz e não deveria fazer, 3 coisas que ela não fez e deveria fazer, e 3 coisas que ela deveria continuar fazendo. Enfrenta isso, chama seu parceiro, seus sócios, seus colegas, não tenha medo. Você só vai crescer se você avaliar agora e sair melhor nesse dia dessa crise. Então, acredita. E, para terminar, eu quero dar um número que vocês vão se entusiasmar muito. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria em 10 anos. Vocês imaginam 20 milhões de casas para ter um nível de igualdade social com um país mais simples de igualdade. Vocês imaginam o que eu vou vender de geladeira, de televisão, de sofá e tudo que vocês vão vender. Esse é o Brasil, minha gente. Só que a gente precisa parar de falar mal desse país. A gente precisa falar, nem parece que é no Brasil. Não podemos ficar sustentando a crise política porque eu votei nele, eu tenho que provar que ele é bom. Porque eu não votei nele, eu tenho que provar que ele é ruim. Está pegando fogo o mundo. Nós temos que ajudar a apagar o fogo, como vocês estão fazendo. E, por favor, não fica sustentando as redes sociais, nem para o bem, nem para o coisa. Nós temos que sustentar só um: o povo quer a união para sair disso. O povo quer a união para sair disso. É juntos que nós vamos sair. É o que eu tenho. E por isso que eu fiquei muito feliz de estar participando do movimento desse. Depois vocês podem até copiar um pouco o que o IDV fez. A gente quer se matar durante o dia. 5 concorrentes do mesmo produto, mas há 15 anos na NRS a gente falou, se a gente não se unir, o varejo não tinha uma representante no Ministério do Comércio e Indústria quando o IDV conversou. Quando a gente reúne, ninguém pensa no seu negócio, ninguém coloca o que vendeu, o que não vendeu, mas a gente pensa no varejo brasileiro, porque só assim nós vamos dar certo. Então, hoje a gente recebe todo mundo, nós vamos receber segunda-feira o presidente do BNDES, a gente recebeu já o ministro da Economia, e nós estamos, assim, só varejista grande, mas que tem que cuidar da cadeia. Senão, grande, que eu estou falando, acima de 800 milhões. Mas a gente não discute o nosso quintalzinho. Nós não discutimos, desde que a gente começou. A gente discute o que é bom para o varejo brasileiro. É o segundo maior empregador depois do governo. É o varejo brasileiro. Somos nós que estamos nessa sala aqui hoje. Muito obrigada, gente. Comprem no Magazine Luiza, comprem no Magalu. Se vocês quiserem, se filiam lá no Parceiros Magalu, para vocês aprenderem juntos. Depois vocês podem ir para outros marketplace. Assim, é tudo aberto. Obrigado, Luiza. É um orgulho e um privilégio ter você representando o varejo, né, e todo esse setor que está aqui nesse bate-papo. Eu queria rapidamente aqui, antes de encerrar, agradecer a participação de todos, agradecer 4 pessoas em especial aqui. O Ricardo Rocha, como a própria Luiza já comentou várias vezes, responsável pelas nossas conexões. O Fernando, que disponibilizou o link aqui, tecnologia para a gente. O Adriano, que está fazendo um belo trabalho digital, né, para o Colabora. E a Roberta, que está aí do lado da Luiza, que nos atendeu de uma forma formidável. Obrigado, Roberta. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, e também nós temos um grupo no Telegram, a gente colocou aí no chat, não deixe de nos procurar lá, co.labora no Instagram. A gente está trazendo vários convidados, como eu disse no início, né, grandes nomes para nos inspirar aqui de forma exclusiva e gratuita, para que a gente, de alguma forma, cresça e saiamos melhores, as nossas melhores versões quando isso tudo acabar, né? Luiza Helena Trajano, mais uma vez, muito obrigado. Você é formidável, uma inspiração para todos nós. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te inspire ainda mais ao longo desse ano. Vamos lá, vamos vender por internet até abrir as lojas. Vamos lá. Gente, até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.